A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, passando aqui para estar trazendo uma palavra de Deus hoje. Palavra de Deus porque as Escrituras Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, através dos profetas e através da vida dos apóstolos. E, meus irmãos, a mensagem de hoje está ligada a Hebreus capítulo 10, versículo 29, que vai falar assim: de quanto maior castigo cuidais vós, e será julgado merecedor aquele que pisar ao Filho de Deus, estiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado, e fizer gravo ao Espírito da graça, porque também conhecemos aquele que disse: a minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E a outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa e cai nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculo com estupérios em tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam na prisão, e com gozo permitiste a expoliação dos nossos bens, sabendo em que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há pouquinho de tempo, há pouco tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retiram para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. Meus irmãos, segundo o texto, segundo a palavra, aqui é um texto grande, que acabamos aqui de meditar. Aqui vai falar do dia da vingança do Senhor. Esse dia acontecerá. O Senhor não vai tolerar ofensa contra o Espírito do Senhor. O Senhor não vai aceitar ver o seu sangue sendo
profanado. Meus irmãos, estamos diante do fim dos tempos. Estamos diante do juízo e diante do julgamento. Há um passe para isso acontecer. Hoje você vê como o mundo se encontra. Você vê a gravidade que o mundo se encontra. Você vê como as coisas que desagradam a Deus vêm se aumentando. E meus irmãos, e Deus não vai tolerar isso por muito tempo. Logo a ira de Deus será derramado sobre a terra. E o dia da vingança virá. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que se preparem. Você que está firme no caminho do Senhor, se prepara. Se prepara para o dia difícil. Se prepara para o dia de combate. Se prepara para o dia de aflições. Se prepare para o dia de tribulação. Se prepare para o dia de perseguição. Você deve se preparar. Porque se você não se preparar, você vai retroceder. E você retrocedendo, a alma de Deus não vai ter prazer em você. E é certo que você não vai alcançar o maior de Deus, que é o galardão do Senhor, que é a recompensa do Senhor, a promessa do Senhor para todos os santos. Então, meus irmãos, muitas pessoas hoje estão desligadas. Muitas pessoas, não estou dizendo todas as pessoas, mas estou falando muitas pessoas, porque há um quadro grande de pessoas que está desligado, está atento para as coisas daqui dessa terra, esquecendo de estar atento para as coisas espiritual. E nós devemos estar atentos para as coisas espiritual. E simplesmente o que está escrito na palavra do Criador, na palavra de Deus. Porque assim como dizem os apóstolos e os profetas, tudo isso vai acontecer. Porque bem conhecemos a que diz, a minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Qual é esse julgamento de Deus? Qual é o julgamento? Deus julgará por todo o mal que fizeram ao seu povo. Por todo o mal que fizeram ao seu povo. Desde a Inquisição, desde o nazista, desde quando a igreja, quando os cristãos têm sido perseguidos por Roma, o Senhor, Ele vai julgar esses que fizeram mal contra o povo do Senhor. Até os nossos tempos. Esses que perseguem a igreja, esse que se levanta contra as coisas de Deus, Deus julgará, meu irmão. Deus julgará. Não cabe nós querer vingar. Não cabe a nós querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque Deus é justo e Ele é juiz. Ele julgará a causa dos opressores. Quem são os opressores? São aqueles que é oprimido pelos malfeitores, pelos os tiranos,
pelos que fazem o mal ao próximo. Deus julgará. Nada vai passar desapercebido diante de Deus. Deus está esperando o tempo que o que Ele disse se cumprir, para que Ele venha julgar com vara de ferro, a todos que se levantou contra Ele. Vou buscar mais uma mensagem que está aqui. Existe uma turma, meus irmãos, que vai ficar de fora do reino de Deus. E quais são essas pessoas que o Senhor julgará e ficará de fora? Diz aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães. Os cães são as pessoas mal, perversas, cruel, maldoso, perverso, malicioso, as pessoas do mal. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esses ficarão de fora, esses será punido por Deus. Hoje você vê todo tipo de imundícia, todo tipo de coisa que você vê aí. Você vê as pessoas, praticando. Você vê aí. E você chega até ver as pessoas fazendo isso e aparentemente se dando de bem. Mas Deus reservou o momento de todos que praticam o mal para só um dia. E será esse dia que está aqui, escrito em Apocalipse 22, no versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A pessoa pode até fazer o mal pensando ele que está se dando de bem, que vai arrebentar fazendo isso. Mas no fim, Deus julgará essa pessoa. Deus julgará. Meu irmão, você que está no caminho, você está andando no caminho que não seja o caminho de Deus, ainda dá tempo você se arrepender, dá tempo você se converter, dá tempo você entregar a sua vida a Deus e estar em paz com Deus e alcançar aquilo que Deus Ele reservou para todos aqueles que se convertem, aqueles que se arrependam, aquele que aceita o seu filho. Então, meus irmãos, Deus reservou. E o que Deus reservou para esses que aceitam o Senhor, esses que se arrependam, esses que deixam o mal? Aqui o que o Senhor reservou está aqui em Apocalipse capítulo 22, no versículo 14. Bem-aventurado é aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. É isso que o Senhor reservou. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Foi isso que o Senhor reservou, meus irmãos. Isso que o Senhor reservou. Um lugar para todos
que aceitou ele, perseverou na sua doutrina e morreu sendo fiel a ele. Então esses que lavou a sua vestidura no sangue do Senhor, no sangue do Cordeiro, esse terá direito à árvore da vida e a entrada pela cidade, a entrada na cidade pelas portas. Essa é a proposta de Deus. Talvez você recebeu uma proposta que você acha, que você pensa que é maior do que isso, vivendo na vida pecaminosa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que não tem recompensa maior do que a recompensa de Deus. Porque a recompensa do mundo é em vão, é momentâneo, é passageiro, tem o seu prazo, tem o seu tempo. E depois que passa o prazo, o tempo, não tem mais valor. E a pessoa vai ver que aquilo não passava de o quê? De uma coisa inútil, uma coisa momentânea, uma coisa para aquele tempo. Agora, a promessa do eterno, a promessa de Deus, não, a promessa de Deus é para a eternidade. E o que Cristo quer nos dar é a segunda vida. Porque a primeira é a que nós estamos vivendo, e a segunda é aquela vida que Ele vai nos dar, que é a ressurreição. Eu creio que vai ter pessoa que não vai passar nem pela a segunda morte. Eu creio. Tem pessoa que não vai passar nem pela segunda morte, porque será levado, arrebatado, como diz, e será transformado por Cristo, transformado por Deus em um corpo de glória, um corpo celestial. Eu creio em um corpo incorruptível, um corpo igual o corpo de Adão e Eva, dos dois casal, ou do casal. Então Deus, Ele quer nos dar dar recompensa. E outra coisa, que essa terra, quem vai herdar essa terra é os escolhidos de Deus. É os escolhidos de Deus que vai herdar essa terra. Quando o Senhor fazer tudo novo, quem vai herdar essa terra são os filhos de Deus. Está aqui em Apocalipse 21, no versículo 9, que diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheio da última 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, e que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e um nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Jerusalém. E da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, e da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios, e o seu comprimento
comprimento e largura, altura eram iguais. E mediu seu muro de 144 côvados. 44 côvados. Conforme a medida de homem que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era jarpe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Assim é a cidade que Deus promete aos seus filhos. Quando falo filhos, todos filhos de Abraão, seja da circuncisão e seja da fé, seja judeus e seja gentil que se converteu a Cristo, ao Cordeiro de Deus, e que se limpou a sua veste com o sangue do Cordeiro, que se converteram e que deixaram a imundícia, deixaram a corrupção, deixaram a maldade, deixaram a perversidade, deixaram de praticar aquilo que é abominável diante dos olhos do Criador. Esse sim receberá a recompensa de estar na Nova Jerusalém. E isso, meus irmãos, já está perto de acontecer. Mais um passo, como disse, para o fim dos tempos. Nós não pode viver como as pessoas que vivem aí, desacreditado do que diz as Escrituras, e ver as Escrituras como um livro de história, ou talvez ver o livro como se fosse um conto de fadas, como algo que não vai acontecer. Mas você vê aí com seus próprios olhos os sinais que mostram que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, está voltando. Que Ele está já perto de cumprir a sua segunda vinda. É como Ele mesmo disse: nem Ele e nem os anjos, ou nem Ele e nem os anjos sabia a hora de sua vinda. Mas em Apocalipse vai dizer que no soar da trombeta do arcanjo, ou seja, no tocar da trombeta do arcanjo, Ele vai vir. Quando for dada a ordem, Ele vai vir. Ele está esperando só a segunda ordem. Ele só está esperando a segunda ordem. Quando o Criador, quando o Eterno, quando o Deus Todo-Poderoso, quando Ele dizer é chegada a hora, meu irmão, não tem ninguém que vai impedir isso. A palavra do Senhor diz que todos os olhos verá. Todos os olhos verá. E até aqueles que trapassaram, todos verá. Seja os que estão vivos, que está sobre a terra, e os que já está morto, né? Ou seja, os mortos, né? Os que há muito tempo ter deixado o mundo, há muito tempo ter deixado essa terra. Todos os olhos verá. Todos verá o dia do Senhor. E vai falar que o dia do Senhor é o dia de sua vingança. Por isso que vai falar que a minha é a vingança. A minha é a vingança. E o Senhor vingará. Então, meu irmão,
Não seja uma pessoa que se coloca contra Deus, porque vai ser triste para essas pessoas que se colocaram contra o Criador e que duvidou de sua justiça. Ele julgará com vara de ferro todos. Como diz, né, os Salmos 46. O que diz o Salmos 46? Vou ler aqui o Salmos 46. O que diz o Salmos 46? O que diz o Salmos 46? Vou buscar aqui na palavra. O Salmos 46. Salmos 46, versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Pode levantar o maior exército, meu irmão. O maior exército. Pode levantar a Rússia. Pode levantar os Estados Unidos. Pode levantar a Coreia do Norte. Pode levantar a China. Pode levantar qualquer país nesse dia que o Senhor vir. Ele despedaçará a lança. Ele quebrará arco. Ele vai queimar carro no fogo. Meu irmão, Deus é poderoso, meu irmão. Até os montes diante dele se esconde. Está aqui no Salmos. Aqui, ó. Diz aqui os Salmos. Olha aqui o que diz aqui, ó. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O monte se derreteu. Meu irmão, quando Deus ele fala, até o inferno treme. Que a voz de Deus a voz de Deus é tremendo. Então, meu irmão, se prepara para a vinda do Senhor, se prepara para o dia do Senhor. Se prepara. Porque ninguém se escapará desse dia. Mas todos aqueles que creu e aceitou Ele como único Salvador, Ele salvará. Ele recompensará, como diz, quando Ele vir, Ele vai vir com galardão para recompensar aqueles que permaneceram firmes com Ele. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.